A creepypasta de hoje, ela tem uma premissa bem interessante. Aqui a gente acompanha duas estudantes universitárias, a Becca e a Lídia, e elas se mudam para um quarto onde inevitavelmente dizem para elas que o quarto ao lado foi palco de inúmeros acidentes estranhos. E aqui o que eu achei interessante nessa creepypasta é que as meninas não vão até o sobrenatural, muito pelo contrário, o sobrenatural vem até elas. E nesse cenário, o que você faz? É o que a gente vai descobrir. Inclusive, outra curiosidade aqui é que a pessoa que escreveu essa creepypasta também escreveu Borrasca, então a gente já pode esperar algo bem fora da caixa hoje. Mas enfim, eu não quero me alongar muito aqui, não quero trazer mais spoilers pra vocês. Oi, eu sou a Nath e vamos logo pro vídeo de hoje. O quarto do auto-extermínio. Era assim que se chamava o quarto 733. Como se eu já não tivesse preocupações suficientes no meu primeiro dia de caloura. A gente foi designada para o dormitório 734 e, ao que parece, não era um dos mais agradáveis quartos adicionais no corredor sul. Não, a gente se encontrava na ala mais antiga do prédio, no 7º andar. Mas eu não fiquei muito chateada, porque pelo menos eles atenderam meu pedido de dividir o quarto com a minha melhor amiga. Lídia e eu passamos a maior parte da manhã nos mudando. Quando a nossa conselheira chegou, eu estava colando cartazes e a Lídia estava lendo. Oi meninas, eu sou a Beth. Disse uma loira animada enquanto entrava correndo no nosso quarto. Eu vou ser assistente de vocês esse ano. Oi, eu acenei para ela. Nossa, meninas, vocês trabalham realmente muito rápido, ela disse olhando para as nossas camas arrumadas e roupas penduradas. Beth pegou um desenho de Cthulhu que Lídia havia feito durante o verão. Ela o virou de lado estudando. Esse é o Kraken do Piratas do Caribe? Lídia olhou para ela por cima do livro. De qualquer forma, continuou. Sei que esse salão não é tão novo quanto o Salão Sul, mas acredite, tem muita história aqui. Esse prédio tem quase 60 anos. Dá pra ver que ele tem essa idade, respondi olhando o corredor. Os quartos são bem pequenos. Bom, a maioria das pessoas eram menores nos anos 50. Beth deu de ombros. Sério? Lídia disse secamente. É sério. Beth franziu os lábios e continuou parada ali, enquanto a sala se enchia de um silêncio constrangedor. Então, eu disse, o quarto ao lado é o 733, né? Ele parece bem maior que o nosso. Será que, se não tiver ninguém designado pra lá, a gente podia... Ah, não, você não vai querer esse quarto, interrompeu Beth. Lá aconteceram alguns acidentes, algumas pessoas tiraram a própria vida. Enforcamento, outros se jogaram da janela, se eu não tô enganado. E a gente não vai designar ninguém pra aquele quarto. Enfim, eu só queria lembrar que esse andar é só pra meninas e que os meninos não podem subir aqui depois das 11. Antes que eu pudesse responder, Beth bateu palmas e, com um rápido, bom prazer em conhecê-las, saiu correndo da sala. Lídia largou o livro na cama e olhou para o corredor. Nossa, eu detesto ela. Você viu aquela bomba que ela jogou? Eu vou chamá-la de Beth, a idiota. Lídia, é sério. Pessoas tiraram a vida naquele quarto. Ah, Becca, relaxa. Todo campus universitário acontece dessas coisas. Sim, mas no mesmo quarto? Lídia suspirou. Sério, quem se importa? O quarto nem é nosso. Acho que sim. Virei-me para observar a janela do quarto. Consegue imaginar alguém saindo por aquela janelinha e pular? Você ficaria vivo por pelo menos 5 segundos antes de atingir o chão. Ai, que droga, Becca, você não pode... Lídia olhou para a janela e estremeceu visivelmente. Você sabe que eu odeio a altura e só de falar nisso a minha pressão já tá caindo. Bom, a gente sempre pode ir pro quarto do auto-extermínio, provoquei-a. Aquele quarto tem uma janela em cada parede. Ai, que se dane, Becca. Tá, mas falando sério, pensa nisso. Seria preciso muita dedicação para sair por aquela janelinha. Bom, lembre-se que as pessoas eram aparentemente menores naquela época. Lídia murmurou enquanto se afastava da janela. A Becca conta que a Lídia era uma pessoa muito amigável e muito extrovertida e por conta disso elas fizeram uma amizade relativamente cedo e rápido. Elas eram amigas há 15 anos, então tem uma longa estrada de amizade aí entre as duas. No início ali da faculdade tinham muitas festas no final de semana, inevitavelmente a Lídia conheceu um cara, o cara se chamava Mike e a Becca disse que ele era só um babaca que frequentava a fraternidade, sabe? Mas enfim, inevitavelmente depois de um mês a novidade da faculdade passou, as festas foram diminuindo, as pessoas passavam cada vez mais finais de semana estudando e aos poucos, não só as meninas, mas os outros estudantes também foram arrumando ali a sua rotina e seguindo sempre a mesma coisa todos os dias. A Becca era muito dedicada, ela queria manter as notas dela assim bem altas, pelo menos no primeiro ano ali, né? E até que em uma noite, no início do mês de outubro, a Becca acordou com um barulho assim muito bizarro. E aí ela se sentou na cama para poder prestar atenção no que ela estava ouvindo, e claro que a Lídia também estava acordada e as duas começaram a prestar atenção nisso.
Mas que droga é essa? Ela me perguntou. Não era incomum haver barulhos nos corredores, já que outras pessoas entravam e saíam a qualquer hora da noite. Mas esse som definitivamente vinha do quarto ao lado, o quarto do canto. Sussurrou Lídia. Aquela é a janela do lado. Por insistência de Lídia, mantivemos a janela fechada o tempo todo. No entanto, não havia como não ouvir o som da janela no quarto 733 sendo aberta e fechada em intervalos regulares. Quem será que tá ali? Lídia deu de ombros. Alguém tá brincando com a gente? É um tipo de iniciação? Lídia ergueu a sobrancelha pra mim. Iniciação pra quê? Não sei. Faculdade? Talvez estejam dando trote nos calouros? E quem estaria dando trote nos calouros? Dei de ombros. Becca, eu te amo, mas essa ideia foi realmente estúpida. Joguei um travesseiro nela. Bom, seja lá quem for, vá e mande que eles parem com isso. Eu? Eu não vou correr o risco de ser jogada pela janela. Bom, eu é que não vou fazer isso. Eu sou formada em arte e você é formada em ciência política. Você que devia ditar as regras. Ai, que se dane isso. Então, liga pra aquela idiota da Beth. Isso não é o tipo de bobagem que ela deveria lidar? Ah, eu não vou ligar pra ela. Não me vem com essa, não. Tá bom, Lídia sussurrou alto. Então a gente vai ter que ignorar isso. Mas eu tenho aula amanhã às 7h30. Tá, então faz alguma coisa. Ai, que saco. Saí da cama e fui até a porta, abrindo-a dramaticamente, e fui pelo corredor bater na porta do quarto 733, que dizia simplesmente sala de suprimentos. As pessoas estão tentando dormir, por favor, para! Eu disse quando não houve resposta. Cara, sério, suspirei. Afastei-me da porta e imediatamente notei um problema. O quarto 733 estava trancado com um cadeado por fora. Corri de volta para o meu quarto. O que aconteceu? Lídia perguntou. Eu não vou chegar nem perto daquele quarto de novo. Ele tá trancado por fora. Eu não sei como alguém conseguiu entrar ali. Então você tá dizendo que é um fantasma assustador. Ela riu. Não, eu tô dizendo que tem coisas assustadoras acontecendo dentro da sala que coloquialmente é chamada de sala do autoextermínio. Lídia zombou e se virou para voltar a dormir. Você que devia ser formado em teatro. Não ouvimos mais a janela ao lado naquela noite. Mas na manhã seguinte, era possível ver claramente do lado de fora que ambas as janelas do quarto do canto estavam agora totalmente abertas. Eu não sei vocês, mas isso aqui pra mim já é motivo de simplesmente ir embora. Nem mudar de quarto, nem ficar em outro prédio, simplesmente ir embora da faculdade. A Becca conta aqui que durante uma semana inteira ela ficou observando ali as janelas do quarto 733 e durante essa semana as janelas permaneciam abertas o tempo todo. Só que durante a noite era possível escutar alguns sons vindo do quarto ao lado, como bolinhas caindo assim pelo chão, barulho de passos. Só que nada disso era suficiente para acordar a Lídia, então a Becca não se dava ao trabalho de tomar alguma providência ou fazer alguma coisa, sabe? Enfim, eu não sei vocês, mas isso é uma coisa que eu pessoalmente ficaria irritada. Eu não ia ficar nem com medo de estar acontecendo uma coisa sobrenatural ali do lado do quarto. Eu ia ficar irritada porque eu odeio dormir com barulho, sabe? Certa tarde, eu estava sozinha no dormitório editando algumas anotações no meu laptop. Eu estava com os meus fones de ouvido, mas a música não estava alta o suficiente para abafar o barulho de alguém batendo na porta. Entra! Eu disse sem tirar os olhos da tela. Um momento se passou, então eu não ouvi a batida novamente. Tirei os meus fones de ouvido e fechei o laptop com força. Eu me virei... Que droga era aquela? A porta do corredor estava escancarada. Eu a tinha deixado aberta de propósito, já que Ian, um aluno do terceiro ano com quem eu estava saindo, deveria passar por lá. Eu ouvi a batida de novo atrás de mim e literalmente pulei da cadeira. Vinha do outro lado do quarto, da porta do armário. Era o armário que dividia a parede com o quarto 733. Lídia, não tem graça nenhuma. Nada. Lídia, eu juro por Deus que eu vou socar sua cara. Caminhei até a porta do armário e agarrei a maçaneta. Lídia, que droga, você é uma o quê? A voz dela veio da porta, atrás de mim. Soltei a maçaneta e cambaleei para trás, com os olhos arregalados. Lídia jogou suas coisas na cama e se virou para mim cruzando os braços. Eu sou o quê? Eu pensei que você estava se escondendo no armário. Eu disse sem convicção. O quê? Por quê? Porque tinha alguém batendo na porta. Meu Deus, Becca. Lídia esfregou a testa e foi até o armário abrindo a porta. Não havia nada lá, além de roupas e caixas. Ela fez um gesto com o braço e disse. E agora? Eu juro, Lídia. Becca. Não tem ninguém aqui. Eu sei o que eu ouvi. Ficamos nos encarando até que nosso pequeno impasse foi interrompido pela chegada oportuna de Ian. Sabe o que é mais interessante? Eu lembrei que tem uma lenda que diz que quando você escuta, tipo, alguém bater na sua porta ou alguém chamando o seu nome, não é pra você responder se você tá sozinho, principalmente porque você estaria supostamente convidando a entidade pra entrar onde você tá. Então, se a gente seguir nessa linha de raciocínio,
A Becca convidou a entidade para entrar. O Ian vê que a Becca tava assim com os nervos à flor da pele, que o clima ali entre as duas não tava nada legal. Então ele pergunta, né, o que tinha acontecido e a Becca responde para ele dizendo que uma coisa muito estranha tinha acontecido ali no quarto ao lado, mas que aquilo não era novidade nenhuma. E aí ele pergunta assim bem calmamente qual quarto tinha acontecido o que a Becca tinha descrevido, se era o 735 ou se era o que estava vazio. E aí a Lídia responde que era o que estava vazio, e aí ele diz que aquilo não era novidade nenhuma, já que aquele era o quarto do autoextermínio, e lá 3 pessoas haviam tirado suas próprias vidas. As meninas ficam chocadas, porque até então elas só sabiam que eram 2 pessoas. E ele responde que não, que eram 3, e que as coisas haviam acontecido desde os anos 70, e que a última vítima tinha sido há 10 anos atrás, um cara pulou da janela. Lídia e eu estremecemos. Embora ela estivesse muito pior, nós duas tínhamos pavor de altura. Uma morte por queda foi a pior coisa que eu poderia imaginar. Admito que 3 pessoas que tiraram suas próprias vidas no mesmo dormitório é muito perturbador, disse Lídia em um tom de desculpas. Sim, eu ouvi dizer que tem algumas coisas naquele quarto, disse Ian. Tipo o quê? Ninguém sabe, mas todo ano alguém tem uma nova teoria. Geralmente perto do Halloween, algo é publicado no jornal da universidade. Seja lá o que for que esteja lá, não é nada amigável. Então, alguém já tirou a própria vida nos quartos vizinhos, que nem esse aí? Não. Só no quarto 733. E sinceramente eu fiquei muito surpreso quando eu soube que eles estavam abrindo o Salão Norte esse ano. Disseram que a gente era a maior turma de calouros dos últimos 20 anos, eu disse distraidamente. Eu também ouvi isso. Você sabia que pode pedir pra trocar de quarto, né? Ian sentou-se na cama ao meu lado e eu me encostei no seu ombro. Mas eles não vão querer manter a gente juntas, interrompeu Lídia. Becca e eu somos melhores amigas há 15 anos. A gente não pode dividir o quarto com outras pessoas. Então a gente vai continuar morando aqui, do lado do Satanás? Olhei para a porta do armário novamente. Lídia deu de ombros. Pelo menos a gente vai ter algumas histórias boas pra contar depois da formatura. Essas não são o tipo de histórias que eu gostaria de contar. Nesse ponto eu entendo a Lídia, tá? Imagina você fazer uma faculdade e ao lado o quarto é assombrado. Então, realmente, você vai ter boas histórias pra contar depois. Mas enfim, né? Os dias foram se passando e em pouco tempo a Lídia começou a realmente acreditar na Becca, já que elas acordaram com o som de alguém sussurrando. Nesse momento, as duas estavam praticamente sentadas na cama, ouvindo atentamente o que estava acontecendo no quarto ao lado. A Becca olha diretamente pra Lídia e ela estava com os olhos arregalados de medo. Ela levou lentamente um dedo aos lábios. Escutei atentamente, tentando entender o que a voz dizia e de onde vinha. Mas eu não consegui entender uma palavra sequer. Eu saí da cama e fui na ponta dos pés até a casa da Lídia. Os sussurros lá eram definitivamente mais altos, já que ela dividia uma parede com o quarto 733. Coloquei os ouvidos na parede. Nunca tomou bocas de tolos. Que droga era aquela? Lídia se inclinou e encostou o ouvido na parede. Os sussurros cessaram e de repente eu me inclinei mais para perto. De repente, houve um estrondo alto do outro lado. Lídia imediatamente recuou e apertou o ouvido com dor. Havia alguém lá dentro. De repente, mais irritada do que assustada, eu abri a porta e novamente fui pisando duro até o almoxarifado supostamente vazio. Bati na porta com força, sem me importar com quem mais eu acordaria naquele momento. Você tá brincando comigo? Gritei pra porta. Essa merda não tem mais graça. Sai desse quarto, seu babaca. Silêncio. E então a maçaneta começou a girar. Eu não sei o que eu esperava que acontecesse, e não foi nada daquilo também. Afastei-me tanto da porta que eu bati na parede oposta. Quando a maçaneta girou totalmente para baixo, algo começou a empurrar do outro lado. A porta rangeu alto, mas as fechaduras resistiram. Prendi a respiração até que a pressão na porta diminuísse e a maçaneta lentamente retornasse à posição normal. Notei que Lídia espiava para fora do quarto. Ela ergueu as mãos como se perguntasse: o que aconteceu? Alguém acha que é engraçado. Respondi em voz alta. Ela balançou a cabeça e desapareceu de volta para o nosso quarto. Ajoelhei-me no chão e encostei a cabeça no carpete, espiando pela fresta da porta. Era a primeira vez que eu via o que havia dentro daquele quarto. O quarto 733 era definitivamente um armário de suprimentos. Haviam cadeiras empilhadas ao longo de uma parede e estrados de cama do outro lado da porta. Alguns colchões apodrecidos estavam empilhados sob uma das janelas e uma espessa camada de poeira cobria todo o quarto. As janelas eram absolutamente enormes, o que era impossível de dizer olhando para o prédio do outro lado. Elas estavam abertas, como sempre, e eu podia ver claramente como alguém podia facilmente subir por elas até a borda externa. O quarto não parecia ter sido mexido nas últimas décadas, o que me fez sentir um arrepio percorrer por todo o meu corpo. O luar, que fornecia luz suficiente para enxergar o interior do quarto, desapareceu.
E de repente, eu só vi a escuridão total lá dentro. Pisquei rapidamente, tentando ajustar a minha visão noturna. Apertei os olhos e, quando os abri, um grande olho amarelo me encarava, a poucos centímetros do meu rosto, do outro lado da porta. Eu gritei e acordei metade do dormitório. E aí, galera? Já tomaram água hoje? Enfim, nesse ponto da história, as coisas começaram a ficar realmente muito piores. E na manhã seguinte, as meninas estavam com tanto medo que tanto a Becca quanto a Lídia foram solicitar a troca de quartos. E assim, o medo das meninas era tão grande, mas tão grande que elas concordaram nunca ficar sozinhas naquele quarto. Então, ou as duas dormiam ali, ou ninguém dormia ali. E era justamente por conta disso que elas passaram a ficar mais tempo na casa dos namorados dela. Então, tipo assim, elas praticamente não dormiam naquele quarto, só voltavam para pegar as roupas e as coisas lá durante o dia. Eu, sinceramente, não voltaria lá nem durante o dia, tá? Aliás, eu não ficaria num prédio onde uma tragédia dessa aconteceu assim, sempre no mesmo quarto, porque isso é uma coincidência muito esquisita e eu não ia querer ser cobaia pra saber o que aconteceu ali, sabe? E bom, a Becca nesse meio tempo contou tudo que tava rolando pro namorado dela e ele era muito compreensivo, sabe? Ele até sugeriu que as meninas se encontrassem com a sociedade paranormal ali da faculdade e assim elas foram lá marcar um encontro com eles. Contamos a eles tudo o que a gente se lembrava, cada incidente, por menor que fosse. Craig e os outros 4 membros da Sociedade Paranormal ficaram sentados em silêncio, tomando notas por meia hora. Só quando terminamos de falar é que alguém falou. É só isso? Perguntou Craig. Sim, eu disse lentamente. Você se importaria de esperar no corredor por alguns minutos enquanto a gente conversa aqui? Claro. Lídia sorriu com indulgência e se levantou. O que você precisar. A porta mal se fechou atrás de nós e Lídia já revirou os olhos. Vamos embora. Pra onde? Eu perguntei. Você tá falando sério? Lídia, vamos lá, a gente precisa de ajuda. Eu tô pirando. A gente não passa uma noite sequer no dormitório desde quinta-feira e isso não é algo que a gente pode simplesmente ignorar. Tá bom, ela levantou as mãos. Vamos ouvir o que eles têm a dizer e depois a gente vai até o serviço de atendimento ao residente verificar os nossos pedidos de mudança. Ficamos no corredor por mais 15 minutos antes do Craig sair e pedir pra gente voltar e se sentar lá. Vocês estão lidando com um fantasma muito irritado, meninas. Essa é sua opinião profissional, Craig? Perguntou Lídia. Lancei-lhe um olhar. Ah, sim, ele gaguejou. Um espírito vingativo. Um espírito? Perguntei. Eu duvidava muito que fosse isso com que a gente estava lidando. Sim, respondeu um dos garotos de lá. É um fantasma para leigos. Ah, Jesus Cristo. Lídia gemeu e esfregou as têmporas. Confundindo a frustração de Lídia com o desespero, Craig começou logo a falar. Não tenham medo, meninas. A gente vai cuidar de vocês. É verdade que espíritos podem ser uma grande dor de cabeça se vocês não souberem como exorcizá-los. E é justamente por isso que é muito bom vocês terem vindo até a gente. Normalmente, pessoas que tiram a própria vida acabam virando fantasmas furiosos e eles precisam de vingança. Vingança de quem? Eu perguntei. Sobre os outros alunos, talvez esse espírito em particular tenha sido coagido a tirar a própria vida e agora busca atormentar os outros. A gente pode cuidar disso pra você agora mesmo e tudo que a gente pede é uma pequena doação pra sociedade, continuou Craig. Sinceramente, não sabíamos que aquela sala estava com tanto movimento assim, é realmente muito emocionante. Ótimo, bom, muito obrigada pelo seu tempo, tá, querido? Disse Lídia enquanto pegava minha mão e me puxava pra fora da cadeira. Você quer marcar algo pro fim de semana? Perguntou Craig. Vamos fazer o seguinte, a gente liga pra você. Lídia me apressou pra sair da sala com um olhar cansado e a gente não conversou mais até a gente estar perto do prédio da administração. Jovens adultos dando uma de John Constantine. O que poderia dar errado? Eu pergunto pra você. O que exatamente poderia dar errado? Lá no prédio da administração, onde as meninas iam ter uma nova consultoria ali pra ver como que tava indo o andamento da transferência de quarto, a Lídia fala pra Becca que aquilo foi uma total perda de tempo e a Becca até tenta argumentar, mas a Lídia pergunta se ela realmente acreditou em alguma baboseira do que aqueles otários estavam falando e que, sinceramente, ela sentia que eles sabiam tão pouco quanto as meninas. Ou seja, eles não faziam ideia nem do que eles estavam falando e muito menos do que eles iam lidar. Sendo assim, a gente pode dizer aqui que a Lídia é uma excelente reconhecedora de charlatões. Incrível. Quando a fila da recepção começou a andar, e elas eram praticamente as próximas, a Lídia olhou o horário e disse que ela estava atrasada, que ela precisava sair, porque o namorado dela, o Mike, ia ter a iniciação dele à tarde ali para uma nova fraternidade que ele queria entrar. Então a Becca fala pra amiga dela ir, e no final das contas, quem vai ver isso aí, né, de como tá a transferência dos quartos é a Becca. Você é a garota que tá tentando se mudar do 734? Ela perguntou sem surpresa. É, uma delas. Como é que você sabe disso? Desculpa, é que eu ouvi você. E eu também vi seu arquivo na minha mesa há alguns dias e eu preciso perguntar por que exatamente você tá querendo transferir o quarto.
Eu estava cansada, abatida e eu não tinha nenhuma energia para pensar numa mentira. Porque aquela droga daquele andar tem um quarto vazio ao nosso lado e isso tá nos assustando de verdade. Tem barulhos, sussurros, batidas. Na outra noite eu vi alguém. Você viu alguém? Sim. No 733? Eu olhei por baixo da porta e eu tenho certeza que tinha alguém lá dentro. A menina estreitou os olhos para mim por um momento e então assentiu sem nenhum motivo específico. Bom, seus quartos ainda não estão prontos, mas eu os coloquei como prioridade. Mas por enquanto, você vai ter que ficar lá. Simplesmente não tem outro lugar para colocar vocês. Suspirei. Eu já imaginava isso. A propósito, eu sou Alice, continuou ela. E olha, eu pesquisei bastante sobre o que aconteceu naquele prédio ali, o Rayleigh, e eu acho que eu posso ajudar você, ou pelo menos te dar algumas dicas. Sério? Perguntei hesitante. Com certeza, eu tô no Taylor Hall, no quarto 310. Eu vou estar de volta no meu dormitório lá pelas 4 da tarde. Ai, muito obrigada, a gente acabou de chegar da Sociedade Paranormal do campus. Ai, chega de conversa. Alice revirou os olhos. Tá, então eu te vejo às 4. Beleza, disse Alice e sorriu. Bom, a Becca vai até o dormitório da Alice, espera ela chegar, né? Porque a Becca chega um pouquinho mais cedo. E lá a Becca conta a história tudo de novo pra Alice, e reforça todos os pontos de tudo que aconteceu. A Alice faz algumas perguntas e ela também diz que sempre ouviu boatos ali a respeito do 733, mas ela nunca pensou que fosse verdade, sabe? E aí a Becca confirma falando que sim, era tudo verdade, infelizmente, e que elas estavam aterrorizadas com tudo que estava acontecendo. Aí a Alice pergunta, né, o que elas estão fazendo agora nesse momento. E a Becca diz que desde a noite onde ela viu alguém encarando ela, elas nunca mais dormiram no quarto por medo mesmo. Mas que toda vez que elas precisavam voltar no quarto, seja para tomar banho, para pegar roupa, para pegar alguma coisa lá, elas podiam ouvir barulhos bizarros. Era barulho de gente andando no quarto ao lado, barulho das janelas abrindo e fechando, barulho de gente arranhando ali a parede ao lado. E o mais bizarro era que tinha esse lance aí da janela, né, que elas sempre escutavam as janelas abrindo e fechando. Mas a Becca conta que toda vez que ela descia do prédio e olhava ali pelo lado de fora, as janelas estavam sempre abertas do quarto 733. E nesse ponto da história, a Alice ouve atentamente, né, tudo que a Becca tá falando, e ela fala algo muito pertinente. Bom, só pra constar, eu não acho que vocês estejam realmente em perigo. Vocês só precisam ficar longe do 733. Sério, tá brincando? Eu nunca entraria ali. Eu acredito no que você acredita, mas essa coisa, seja lá o que ela for, é traiçoeira, manipuladora e uma mentirosa. E ela é mais esperta do que você. E você não deveria. O que você acha que é? Eu acho que é algo muito antigo e bem maligno. Olhei pra ela com ceticismo e então deixei os meus olhos vagarem pelo cômodo. Eu não tinha reparado na decoração antes, mas dizer que Alice tinha interesse pelo ocultismo era pouco. Eu não consigo imaginar nenhuma situação em que eu seria obrigada a entrar naquela sala. Eu sei, mas você precisa estar preparada, pois pode chegar o momento em que você vai ter que tomar uma decisão sobre entrar naquela sala. Afinal, com que você tá lidando exatamente? Isso já tirou a vida de 5 pessoas. 5? Eu pensei que fossem 3. Nem todo mundo está disposto a fazer o mesmo nível de pesquisa que eu faço. Bom, vejamos. Teve Ellen Byrne em 1961, ela pulou da janela, e ela foi a primeira. E depois teve Tage em 1968, ele também pulou. Marissa Grigg em 75, ela se enforcou. Erin Murphy em 79, ela também pulou. E teve Eric Dawson em 92, ele se enforcou. 5 pessoas tiraram a própria vida. Como a universidade ainda permite que as pessoas morem lá? Então, aparentemente não. É por isso que é um depósito de suprimentos. Tá, e naquela época? Bom, a cada poucos anos, depois que todo mundo que se lembrava do que tinha acontecido se formava, a sala era realocada. E isso foi antes da internet, sabe? Os calouros não tinham a mínima ideia do que tinha acontecido ali. Mas depois daquele último, Eric Dawson, fecharam todo o corredor norte do 7º andar e construíram mais quartos no corredor sul. Então, o que a entidade quer exatamente? Alice deu de ombros. Caos? Morte? Almas? Vai saber. Ninguém sabe o que ele é? Ok, então o que a gente sabe exatamente? Sabemos que ele está de alguma forma ligado àquela sala, embora pareça ter influência mínima fora dela. Sabemos que todos os que morreram estavam sozinhos naquela ocasião, e sabemos que ele é um trapaceiro. Bom, é isso que a gente sabe. Não era o suficiente. Por que você acha que eles fazem isso? Perguntei baixinho. As vítimas? Eu assenti. Tudo que eu sei é o que está nos arquivos de provas. Todas as vítimas foram encontradas com imagens ou escritos considerados indizíveis na época. Tinham coisas horríveis e malignas que deixariam você fisicamente enjoado só de ler ou ver. Bom, é o que dizem. E essas pessoas, elas desenharam, escreveram coisas?
e o que quer que esteja naquele quarto deixou elas loucas. Isso é assustador pra caramba. Vocês já pensaram em contratar alguém pra abençoar a sala? Jesus. Bom, acho que você vai ter dificuldade em chamar ele, mas talvez você encontre algum outro tipo de pessoa sagrada. Não, eu não quero dizer Jesus, Jesus. Você tá falando de um exorcismo. Alice deu de ombros. Talvez. O boato nos anos 70 era que tudo começou com um jogo de tabuleiro Ouija que deu errado em 61. Sério? Essa droga é da Hasbro. Não nos anos 60. Enfim, é só um boato. A única pessoa no campus que sabe do que aconteceu é Tom Moen, da administração. Mas eu já tentei falar com ele antes e ele sempre recusa me receber. Ele esteve aqui em 61? Sim, ele esteve hospedado no Hayley. A gente precisa conversar com ele. Eu preciso saber o que está acontecendo, senão eu não vou conseguir viver o resto da minha vida como uma pessoa bem ajustada. Eu acho que a gente pode tentar perseguir ele no campus. A gente pode tentar falar com ele amanhã? Bom, vamos tentar. Gente, eu tô muito curiosa pra saber o que exatamente vai acontecer. E eu fiquei pensando assim, tem esse lance aí que eles esperam algumas gerações passar pra poder reabrir ali o 7º andar. Então, assim, será que a faculdade tá ciente de tudo que tá acontecendo e ela sabe que tem uma entidade ali e aí ela usa as pessoas como uma oferenda pra entidade? Fiquei pensando nisso. Bom, desde que elas decidiram nunca mais dormir naquele quarto, a Beck e a Lydia raramente se viam, mas elas ainda tinham que voltar pra dentro do quarto, eventualmente para buscar alguma coisa. A Becca, por exemplo, ela tinha que entrar no quarto 2 vezes, uma pela manhã e outra no final da tarde. E só que assim, toda vez que ela entrava no quarto, ele estava silencioso. Só que não era aquele silêncio que te causa paz. É aquele silêncio que te causa aquele incômodo que você sabe que tem alguma coisa errada. Aquele silêncio que você sente até uma pressão nos seus ombros, você sente a sua barriga gelar. E tinha outra questão aqui. Toda vez que a Beck entrava, ela se sentia bizarramente observada. Bons dias se passaram e na quinta-feira antes do Halloween, a Becca teve que voltar pro quarto dela, porque ela ia tomar banho à noite, porque ia ter uma festa logo depois dali. Isso era bem mais tarde do que o habitual e ela tava morrendo de medo. Infelizmente, a Lydia não ia conseguir ir junto com ela. E assim, né, ela foi ali com a cara e a coragem, e tava tudo silencioso, aquele silêncio assim que te pressiona mesmo. E ela foi lá tomar o banho dela, e quando ela foi secar o cabelo, ela colocou uma música pra poder se distrair. E aqui tá o primeiro erro da personagem, né? Porque se você tá num ambiente hostil, você vai escutar música pra se distrair? Claro que não, você vai ficar 100% alerta pra você conseguir correr em qualquer situação. Me vesti e fiquei de frente pro espelho para poder secar o meu cabelo. Virei a cabeça e sequei meu cabelo de cabeça para baixo para tentar dar mais volume pro cabelo. Quando virei a cabeça novamente e desliguei o secador, imediatamente notei o silêncio no quarto. Mas não foi só isso que notei. Eu não estava mais no meu próprio dormitório. Atrás de mim refletiam-se camas empoeiradas e as grandes janelas abertas do quarto 733. Me virei em pânico e descobri que, na verdade, eu estava no meu próprio quarto. Eu olhei novamente para o espelho e vi que o 733 ainda estava refletido ali. Um leve movimento atrás de mim foi suficiente para me fazer correr. Peguei a minha bolsa e meu celular e saí correndo do meu quarto, batendo a porta atrás de mim. No elevador, liguei para Alice. Eu não aguento mais, eu disse quando ela atendeu. Eu não posso voltar para aquele quarto de novo, eu nunca mais quero voltar para lá. O que aconteceu? Calma. Eu disse tudo a ela. Meu Deus, o que você quer fazer? Ela perguntou. Eu preciso falar com alguém que saiba o que está acontecendo. O Tom é a única pessoa que a gente sabe que esteve aqui em 61? Ah, ele é o único que eu conheço. Talvez a gente pode tentar conversar com ele amanhã de manhã. Vamos encurralar ele e a gente se recusa a sair até que ele diga alguma coisa pra gente. Ele chega às 6h30 de acordo com a minha agenda. Quer me encontrar do lado de fora do Starbucks? Claro que sim. Eu tenho aula às 7h30, mas eu vou faltar, dane-se. Certo, então até lá. Eu não tinha o costume de ir a festas, mas eu fiquei muito feliz por ir a uma naquela noite. Assim que chegamos, pedi ao Ian para que me trouxe uma bebida. Eu não costumava beber muito e ele me olhou com uma sobrancelha arqueada. Contei a ele um breve resumo do que tinha acontecido antes, esperando que ele não achasse que eu era maluca. Ian me fez um whisky com Coca-Cola e foi o primeiro de muitos. Por volta da meia-noite, eu fui fumar um cigarro e verifiquei meu celular. Às 11h04 da noite, havia uma mensagem de voz da Lydia. Ei, Becca, escuta. Eu acabei de ter uma briga muito feia com o Mike. Parece que a fraternidade dele decidiu que, nesse ano, no Halloween, todos os novatos da fraternidade vão ter que passar a noite no quarto do autoextermínio. No nosso dormitório. Eu simplesmente não aguento mais. Ele sabe o que tá acontecendo com a gente e mesmo assim concordou em fazer essa idiotice. Agora ele tá querendo me convencer de que a Sigma T está por trás de tudo que tá acontecendo no 733, porque eles estão tentando criar uma polêmica pra promoção de Halloween deles. Eu não consigo. Desliguei e joguei o celular na bolsa. Não era de se espantar que a Lydia estivesse furiosa. Isso não era bom.
Nada bom mesmo. Encontrei Ian lá dentro e pedi para que ele me levasse para casa. De repente, eu fiquei muito estressada, muito cansada e muito bêbada. Quando o alarme tocou às 6 da manhã, precisei de todas as minhas forças para me levantar da cama. Vesti as roupas que eu tinha usado na noite anterior e caminhei pelo campus até o Starbucks. Vários universitários reunidos num lugar extremamente perigoso só me lembra de uma coisa. Olhos Famintos 2. Mas enfim, olha a ideia de Jerico, velho. Os caras vão passar a noite num quarto onde fez 5 pessoas de vítimas. Você faria uma coisa dessas? Fala sério. Bom, voltando aqui, quando a Becca encontra com a Alice, ela tava esperando com café, porque a Becca tinha mandado algumas mensagens na noite anterior contando tudo o que tinha acontecido e tudo em relação a Sigma Chi. E aí a Alice fala que talvez os meninos tenham uma vantagem ali, porque eles não vão estar sozinhos, então a coisa talvez não tenha tanto poder e influência sobre eles, porque vai estar aí mais gente. Já que se vocês observarem, o padrão da entidade é sempre atacar a vítima quando ela tá sozinha e vulnerável. E outro detalhe aqui é que a Alice fala que a entidade, ela é muito astuta e muito inteligente e que talvez o objetivo dela em afastar as meninas do quarto era tornar ele provocativo e chamativo para que as pessoas realmente entrassem ou abrissem ele ali. Que horas ele deveria chegar? Na verdade, ele devia ter chegado há 20 minutos, disse Alice sombriamente. Demorou mais meia hora até que a gente se conformasse com o fato do Sr. Moen ter se esgueirado por ali como sempre. Fomos até a recepção na esperança de implorar novamente por uma consulta com ele de qualquer forma. A mulher no balcão da administração nos olhou friamente. O Tom não vem hoje e nem nunca mais, aliás. Ele pediu demissão ontem. Parece que você não vai mais conseguir assediar ele. A gente não estava assediando ele, eu disse. Eu só preciso desesperadamente falar com ele. E a gente ainda precisa falar com ele, acrescentou Alice. Bem, você não vai conseguir nenhuma informação pessoal dele de mim. Que droga a gente vai fazer agora? Sem o Tom não tem mais o que a gente possa fazer. Alice, droga, eu não quero voltar para aquele quarto, eu não posso. Bom, então eu acho que foi bom suas transferências terem chegado. Eles fizeram? É, eu recebi o aviso quando eu chequei meu e-mail de trabalho hoje de manhã. Você vai para Morton e a Lydia vai para Tinsley. Ai, graças a Deus. Eu achei que você ia ficar feliz com isso e eu também convenci o meu chefe a não designar mais ninguém pro 734. Ai, droga, muito obrigada. A única coisa aqui é que você não vai poder se mudar até segunda-feira. Eu posso aguentar o fim de semana todo. Principalmente agora que o fim tá próximo. Eu preciso contar pra Lídia. Abri meu celular para poder telefonar pra Lídia, mas a minha atenção foi atraída pelo símbolo em vermelho. Havia um correio de voz. Apertei o play. Era o restante da mensagem da noite passada. Eu não consigo mais olhar pra cara daquele idiota, e então eu vou pra casa. Não se preocupa comigo, eu vou ficar bem. Eu tô bêbada o suficiente pra dormir com qualquer besteira do vizinho. Eu tô realmente muito brava agora. Sinceramente, eu prefiro lidar com a idiota da Beth do que com o Michael e seus irmãos idiotas. Vamos sair amanhã. Eu te amo. A mensagem terminou. Droga. Alice me lançou um olhar interrogativo. A Lídia passou a noite no nosso dormitório. Quando a Becca fala isso, a Alice fica, tipo, super séria. E aí a Becca pergunta, né? Nossa, será que ela tá segura naquele quarto? E aí a Alice fala que desde que ela não tenha passado a noite no 733, tá tudo bem, ela vai ficar segura. Como ainda tava muito cedo, as meninas decidem ir pra biblioteca, porque afinal de contas a Alice e a Becca só iam ter aula lá pelas 10h30 da manhã, então elas tinham um tempo aí de sobra livre pra fazer o que elas quisessem. Chegando na biblioteca, a Becca conta que a bibliotecária era uma mulher assim, muito, muito velha mesmo, mas que ela era muito gentil. Então elas chegaram perguntando onde é que estava a sessão de demonologia, e ela apontou para uma das sessões, e ela ficou observando ali as duas. Elas comentam que talvez a bibliotecária não tenha gostado muito do jeito delas, e elas enchem o saco dessa mulher, vocês não têm noção. A cada 5 minutos elas perguntam, onde é que tá a sessão de demonologia? Onde é que tá a sessão de espíritos? Onde é que tá a sessão do não sei o quê? Aí a mulher fica meio encucada das ideias, e pergunta para elas, né, o que elas estão fazendo exatamente, querendo ir tanto na sessão de ocultismo, e agora querendo ver coisas sobre o tabuleiro Ouija. E aí a Alice responde que elas estavam fazendo só uma pesquisa pessoal. Pesquisa? Que tipo de pesquisa? Olha, a gente não vai mexer com tabuleiro Ouija nem nada, eu disse. Ótimo. A senhora alisou a calça plissada e sentou-se novamente. Porque eu não posso deixar que esse tipo de coisa aconteça de novo aqui. De novo? Alice insistiu. A mulher mais velha de repente pareceu muito desconfortável e começou a mexer em uma pilha de livros na sua mesa. Bom, a gente pode ter... Senhora, a gente tá pesquisando sobre o que aconteceu no Railing em 1961, interrompeu Alice. E também o que vem acontecendo lá dentro desde então. Bom, não é segredo nenhum, né? Um estudante tirou a própria vida naquela sala. Terrível, mas não inédito em um campus universitário. 5 estudantes, corrigi. Mas você sabe disso, né?
Alice de repente começou a falar muito rápido. Porque você parece bem versada nessa história. Por favor, conta pra gente como é que tudo isso começou. Talvez a gente consiga terminar. Terminar com isso? A voz da senhora ficou mais baixa, porém mais centrada. Não seja tão arrogante, mocinha. Você não pode acabar com isso. Pessoas sempre morrem naquele quarto e sempre vão morrer. Não tem fim pra isso, então é melhor você ficar longe de lá. Mas talvez se soubéssemos como tudo isso começou. Começou exatamente como você pensa, mas todos os envolvidos já estão muito velhos ou mortos. Fica longe daquela sala. Se concentra nos seus estudos. Inclinei-me sobre a mesa dela. Eu adoraria, mas eles nos mandaram pro quarto ao lado junto com a minha amiga. Talvez você consiga esquecer que muita gente tirou a vida lá, mas a gente não. E a entidade que tá lá não vai deixar a gente em paz. Mocinha, eu nunca esqueci. A voz da senhora agora estava um pouco mais baixa. A minha amiga Ellen foi a primeira a ser morta naquele quarto. Ela era minha melhor amiga. E não tem uma noite sequer que eu não imagine ela saindo daquela janelinha descalça, no parapeito frio e pulando do 7º andar naquele prédio. Alice suspirou. Eu sinto muito. Eu não sabia disso. Sim, bem, essas são feridas muito antigas, minha querida. Agora, meninas, eu sugiro que peçam uma mudança de quarto imediatamente. Ninguém devia morar no 7º andar daquele prédio. E é só isso que eu vou dizer pra vocês. Alice suspirou, mas se resignou a um aceno na cabeça. Não descobrimos nada ali. Mas mesmo assim, era um grande avanço. Pelo menos tínhamos alguma informação agora. Bom, a Alice começa a se virar para sair ali da biblioteca. E aí a Becca, ela fica paralisada, porque teve uma informação aqui que a senhora disse que chamou a atenção dela. A informação era de janelas pequenas. E aí ela pergunta para a senhora, né, como assim as janelas do 733 eram pequenas? Porque ela tinha olhado dentro do quarto e as janelas tinham pelo menos 1,5 metro de altura. Só que aí é que tá o pulo do gato. Querida, você tá falando do quarto no canto, que é o armário de suprimentos. O 733 fica do lado. Não. Gaguejei. Esse é o 734. Bom, agora é. Quando construíram os quartos adicionais no corredor sul, eles mudaram todos os números dos quartos para baixo. Meu Deus. De repente, eu senti um calor e muita tontura. Aquele filho da mãe sorrateiro. Alice sussurrou ao meu lado, sua pele empalidecendo. Lídia. Atravessamos o campus a toda velocidade, testemunhadas apenas pelos poucos alunos com os olhos turvos a caminho da sala de aula. Quando Raylene finalmente apareceu, tropecei na calçada enquanto meu sangue congelava. Do nosso ponto de vista, podíamos ver claramente que as janelas do quarto ao lado estavam fechadas. A primeira e a única vez que eu as vi daquele jeito. E a janela do meu quarto estava aberta. Corremos pelo saguão passando por vários calouros, que tinham acabado de sair do elevador. Apertei pro 7 e vi as portas se fecharem mais devagar do que nunca. Encostei-me na parede, tentando controlar a respiração. Alice, como diabos isso aconteceu? Eu não sei, eu não fazia ideia disso. Ela ficou lá a noite toda, Alice, no nosso quarto, sozinha. Alice balançou a cabeça. Não tinha mais nada a dizer. Quando as portas finalmente se abriram no 7º andar, vimos um corredor silencioso e deserto. Corri para o meu quarto com Alice logo atrás de mim. Virando a esquina, abri a porta torcendo para que não estivesse trancada. E não estava. Lydia olhou para mim. E por um instante, sem fôlego, um vislumbre cruel de esperança cruzou meu rosto banhado em lágrimas. Mas era tarde demais. No segundo seguinte, ela se inclinou levemente para frente e desapareceu. Ela gritou durante todo o caminho. Alice correu para a saliência onde Lydia estivera quando permanecia imóvel. Ela colocou a cabeça para fora da janela e olhou para baixo por um momento, até que um tipo diferente de grito começou do andar de baixo. Alice fechou a mão sobre a boca e puxou a cabeça de volta para dentro do quarto enquanto lágrimas de choque escorriam pelo seu rosto branco como um fantasma. Os gritos lá fora ficaram mais altos à medida que as pessoas viam o que restavam da minha melhor amiga na calçada fria. Encostei-me na cama e desabei no chão. Uma morte em queda. Lydia nunca quis uma morte assim. Peguei distraidamente uma das fotos que estavam espalhadas pelo chão. Era a foto da mãe de Lydia. Ela estava morta. Peguei outra foto. Sua irmãzinha. Morta. Haviam dezenas de fotos iguais espalhadas pelo chão. Lydia esteve ocupada ontem à noite. Lydia era uma artista muito talentosa e eu só consegui ver algumas fotos e desenhos antes que eu vomitasse no chão do quarto. Alice estava parada na porta gritando alguma coisa no corredor. Eu não sei o que ela estava dizendo porque tudo que eu ouvia era um gemido agudo no quarto. De repente, um pedaço de papel escorreu por baixo da fresta da porta do armário e deslizou pelo chão na minha direção. Peguei e o estudei por um instante. Esse desenho também foi feito pela Lydia. Mas não era como os outros. Era uma imagem de um armário no meu ponto de vista exato. No desenho, a porta estava entreaberta e havia algo me observando na escuridão. Larguei o desenho e examinei o armário.
A porta estava entreaberta, exatamente como na foto. Apertei os olhos e tentei enxergar lá dentro. Assim que comecei a distinguir as linhas definidas de um rosto comprido que me encarava, Alice me ajudou a levantar. A gente precisa sair daqui, pensei tê-lo ouvido dizer. Nunca mais voltei para aquele quarto. Meus pais mudaram as minhas coisas e eu passei o resto do semestre em um apartamento fora do campus. Me transferi para uma escola para fora do estado no semestre da primavera e concluí minha graduação lá. Todas as noites eu sonho com Lídia se arrastando pela janelinha, deslizando para fora, para a borda fria. Levantando-se e sabendo que não há mais nada entre o seu corpo e o abismo aterrorizante à sua frente. Vejo o horror cego atravessar suas feições familiares. Ouço seu coração batendo descontroladamente, tentando desesperadamente atravessar cada batida de vida que deveria ter vivido, sabendo que ela tem apenas alguns segundos. E eu a vejo olhar para mim, e depois a vejo cair. Já se passaram 9 anos desde aquela noite, e todo semestre de outono, durante 9 anos, eu liguei para o serviço de atendimento ao residente para saber quais dormitórios estavam abertos para as novas vagas. O Rayleigh estava sempre aberto, mas o 7º andar fechado. Esse ano, a vida e o trabalho atrapalharam e eu liguei muito mais tarde do que o normal. Fui colocada na fila de espera imediatamente. Serviço para residentes? O homem finalmente atendeu. Foi você que perguntou sobre os quartos disponíveis em Rayleigh? Sim, eu mesma. Estamos com vagas lotadas e há uma lista de espera para o Rayleigh. Mas por acaso, você tem um ótimo timing. Não prometo, mas talvez a gente consiga te incluir. Acabamos de receber a aprovação esta manhã. Aprovação para quê? Eu disse lentamente. Estamos abrindo o 7º andar. Eu adoro finais em abertos. O que vocês acharam dessa creepypasta? Vocês têm alguma teoria sobre o que aconteceu? Sobre quem é a entidade? Por que ela faz isso? Outra coisa, eu realmente terminei essa creepypasta inclinada a pensar que a faculdade não só sabe que tem uma entidade ali, mas como ela é conivente com a entidade e usa os alunos de sacrifício para poder, sei lá, ganhar não sei o que, não sei se mais alunos, mais dinheiro, enfim. Vai saber o que a entidade dá em troca para a universidade. Claro, isso foi um pensamento e teoria minha. Eu queria saber o que vocês pensam sobre isso, o que vocês acharam da creepypasta de hoje. E bom, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e chegou até aqui, não esquece do like, se inscreve no canal. Não esquece de hypar o vídeo, inclusive, tá? Considere também se tornar membro aqui do canal. Eu tô produzindo vídeos exclusivos para os membros pelo menos uma vez por mês. Então eu pretendo continuar com esse projeto. E claro, se você puder e quiser também, tem o botão valeu demais. Isso também ajuda muito o canal. Enfim, eu vou ficando por aqui e o nosso próximo encontro é semana que vem. Até a próxima. Fui!